Agora o caso absurdo do Léo Lins, porque hoje ficou bem claro, e todo mundo divulgou isso em rede social, que a mesma juíza que determinou a prisão dele foi a mesma que também determinou a prisão de homens que ofenderam o ministro Moraes em tempos não tão longínquos assim, 2020. Bárbara de Lima Izep, da Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo, condenou Léo Lins a 8 anos e 3 meses. A mesma juíza já havia ordenado a prisão de 2 homens que ameaçaram Alexandre de Moraes no ano de 2020. Aqueles homens protestaram diante da casa de Moraes e proferiram ofensas contra o ministro. ICEP também ordenou que o jornalista Amaury Ribeiro Júnior fosse condenado a 7 anos de prisão em 2020. Léo Lins foi condenado por piadas consideradas discriminatórias num vídeo do YouTube. O humorista terá que pagar uma multa de 1,4 milhão e indenização de R$ 303.600 por danos morais coletivos. Vamos ouvir o desabafo do Léo Lins sobre essa condenação. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada, eu estou em casa com meus gatos, aqui é a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins, uma persona cômica criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Isso não é uma opinião minha, isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome respeitado na área nos Estados Unidos e no mundo. Por que eu estou citando isso? Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up comedy, obra teatral, ficção, você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins, mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo, quer no máximo convencê-lo da sua própria verdade. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença
e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala: apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto: que animal é esse? E você responde: é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Aí não adianta argumentar. Mas no Brasil da piada pronta, nem todo humorista é castigado. Tem aqueles que são prestigiados pela alta cúpula do poder. O Supremo Tribunal Federal convidou o humorista Misael Silva para uma visita no mês de agosto, numa ação que abre as portas da corte para influenciadores. Misael se apresenta em vídeos como advogado de Alexandre de Moraes e tem 3,3 milhões de seguidores no Instagram. O convite foi publicado na conta do Instagram do humorista paraibano. O influencer participará do evento Lazy Likes, Papel do Judiciário e Influência Digital, nos dias 13 e 14 de agosto. Ao todo, 25 influenciadores e criadores de conteúdo devem participar do encontro lá no Supremo. O STF admite que o evento de 2024 criou uma rede de apoio ao tribunal para ampliar a presença digital da corte. Gustavo Lopes, analise os dois fatos, o depoimento, o desabafo do Léo Lins e essa iniciativa suprema de também utilizar aí os humores para melhorar o humor da população brasileira em relação ao Supremo Tribunal Federal. Serrão, eu vou fazer uso do termo que tu colocou, que é corte, né? E aí, por que o humor incomoda tanto, né, quem está no poder? Nas cortes antigas, e tá aí o professor Sepúlveda, né, que pode trazer muito mais elementos em relação a isso, existia a figura do bobo da corte. A ele era permitido dizer a verdade, inclusive em relação ao rei. E ele era o cara que trazia aquela verdade escondida por meio do humor. O humor serve para isso. O humor só funciona com a verdade. Ainda que seja uma piada polêmica, ainda que seja, né, pegando no pé de alguém, fazendo um bullying, ele só funciona, as pessoas só riem porque tem um fundo de verdade. Só que isso incomoda os poderosos. Diferentemente dos reis que tinham essa noção de que precisavam ter um bobo da corte, porque os cortesãos só ficavam ali falando o que ele queria ouvir, o bobo da corte dizia verdades incômodas, ainda que por meio do humor. Isso incomoda muito, porque nesses reis que nós temos, aliás, imperadores que nós temos hoje que nos governam, eles não admitem ser confrontados com a verdade. Então eles fazem o uso das instituições, como a gente viu essa juíza fazendo, né, digamos, um trabalho sujo, né? O cara não pode fazer isso. Mas uma juíza que vê no reflexo, né, do que o imperador está fazendo, bom, se ele está fazendo o que faz com a justiça, eu posso fazer isso também. Então vou prender esse cara. Eu vou mandar prender ele por piadas, porque ele está sendo incômodo para nós. Ele está sendo um cara incômodo. Então a gente vai simplesmente eliminá-lo, como é próprio dos regimes totalitários. O uso das instituições também, a gente vê na pauta anterior, como o professor Sepúlveda também falou, a mulher passou com um megafone e a Polícia Federal foi na casa dela. Olha que lamentável o uso que está sendo feito da Polícia Federal, uma instituição formidável, que tem pessoas incríveis, eu tenho muitos amigos na Polícia Federal, mas ela, ou parte da Polícia Federal, está sendo usada como a Stasi era usada na Alemanha Oriental, né? Então, assim, é isso que a gente está caminhando para isso. É óbvio que não está escrito em nenhum lugar, vivemos sob uma ditadura, mas, como diz o professor, o clima ditatorial já está instalado. A gente vive numa democracia trans. É ditadura, mas se identifica como democracia. E nessa ditadura, nessa democracia trans, piadas não são permitidas. O humor não é permitido. O meme não é permitido. Né? A gente vê muito os ministros, inclusive a imprensa, dizendo: não, esses memes fazem mal para o país, fazem mal à democracia. Ora, desde quando o humor fez mal à democracia? Apenas para as democracias trans. Porque é disso que se trata, infelizmente, hoje no nosso país.
Que bom que você chegou até aqui. Para assistir esse vídeo completo é muito simples. Acesse tvfloridausa.com e na barra ao vivo você confere toda a nossa programação, 24 horas ao vivo para você. E queremos aproveitar e te convidar para conferir o nosso novo canal de cortes, Cortes TV Florida USA, aqui no YouTube. Você pode se inscrever, você pode deixar o seu like, compartilhar os vídeos e ainda se tornar membro. E aí, você pode nos ajudar. Então, te esperamos aqui no nosso novo canal de cortes TV Florida USA. Nos vemos por aqui. TV Florida USA.